Olá pessoal, estou aqui então no Gran Bazar e agora visitando essa loja bem tradicional, a Cabuzda. Olha só pessoal, e aqui sem dúvida alguma é um lugar que você encontra de tudo. Melhor lugar da mercado. Esse amigo aqui, ó. Oi, vai. Esperar aqui tudo brasileiro venha à nossa lojinha comprar coisas boas. Exatamente, inclusive Gugu esteve aqui, Dani Souza também esteve aqui. Tem muitos jogadores de tudo, Souza, tudo. É isso aí, tá falando que muitos brasileiros estiveram aqui, sempre vem na loja dele, é muito tradicional, sem dúvida alguma. Olha só, meu chazinho aqui de romã e também o chazinho de maçã. Cadê o de romã? Romã é esse aqui. Eu vou pegar errado. Uma delícia, pessoal. Vamos separar aqui o de romã. É esse aqui, um de maçã. E mais um de romã, pega por favor. Mais um de romã, esse aqui não. Bom, estou escolhendo aqui o meu chazinho então. E você que desejar aqui vir na Cabuzda, vem aqui porque realmente é delicioso. Tomando um chazinho, o amigo aqui preparou. 20 lira? E ele vai falar aqui em português. Qual é o convite para os brasileiros para virem aqui? Fala alguma coisa para os brasileiros. Oi, tudo bem? Ele está falando bem, está falando oi, tudo bem, então você é convidado para também vir aqui na Casburb, conhecer um pouquinho mais do que eles têm. E a VPI Turismo te traz para esse lugar tão tradicional. Olha só, pessoal, tem de tudo. Você pode encontrar aqui os deliciosos doces também, da Turkish. Olha aí. Uma delícia. Você é nosso convidado. Viaje com a VPI Turismo. Viaje conosco. Oi, amigos. Bom dia a todos. Estamos aqui já em Istambul, agora fazendo passeio no Gran Bazar, um dos lugares mais visitados aqui em Istambul por diversas nacionalidades, turistas que vêm aqui a todo tempo por saber do que se oferece aqui em variedade no Gran Bazar. Desde ouro, a gente pode encontrar todo tipo de bolsas, cintos, enfim. O que você puder imaginar, você encontra aqui nesse Gran Bazar. Bem tradicional, as pessoas vêm aqui sempre porque já tem uma direção do que comprar e é realmente muito interessante porque isso aqui não para, pessoal. É ativo, o movimento aqui é constante. E ali na frente a gente volta a filmar e mostrar um pouco mais de tudo que é oferecido aqui em torno do Gran Bazar. Essa é a movimentação, para que você veja aqui, ó, algumas peças ainda da época dos turcos otomanos. Olha aí, pessoal, as antiguidades, o candelabro, certamente de uma comunidade judaica, somente uma comunidade judaica aqui. Olha aí, gente, maravilha. Então aqui você encontra de tudo, desde especiarias, sucos, enfim, aqui nós podemos encontrar tudo que você pode imaginar. Nós estamos ali vindo, alguns estão na frente, outros já aqui para poder fazer as suas coisas. Bom, você é nosso convidado, claro, com a VPI Turismo te leva para fazer a maior viagem da sua vida. Esse mesmo roteiro teremos em julho de 2020 e faremos então Turquia e Grécia na caravana das 7 igrejas do Apocalipse, julho de 2020. Viaje conosco, viaje com a VPI Turismo e faça, claro, a maior viagem da sua vida. Viaje conosco! Oi, amigos, então chegamos até o local que você viu no vídeo anterior que eu relatei para vocês, falando que aqui foram presos os apóstolos Paulo e também Silas. Aqui eles foram presos e olha só o nosso grupo entrando para dentro esse local que está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Aqui era a cadeia então que Paulo e Silas eles foram colocados, ainda original da sua época, e a Bíblia nos relata que aqui eles oravam, clamavam
a Deus, cantavam e entoavam louvores, depois de grandes açoites que sofreram a prisão, sofreram açoites, mas aqui continuaram confiando em Deus, naquela missão que eles estavam fazendo. Naqueles açoites, naquele sofrimento, eles louvando, a Bíblia diz que houve um grande terremoto, as cadeias se abriram, então o carcereiro ali queria se matar. E Paulo disse, não faça isso. Não faça isso, homem. Estamos todos aqui. Aquele homem muito assustado devido ao terremoto que houve. Então, ele falou, olha, o que eu tenho que fazer para que eu seja salvo? E então, Paulo disse para ele, olha, crê no Senhor teu Deus e no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Então, ele creu, foi batizado com toda a sua família. Então, meus amigos, aqui nesse lugar, em Atos dos Apóstolos, nós mostramos para você a cadeia que Paulo e Silas, então, eles foram presos. PPI Turismo é isso, é te levar muito mais que você possa imaginar. Quer andar pelos caminhos da Bíblia, da história, quer aprender mais? PPI Turismo te leva. Aí, ó, viaje conosco. A maior viagem da sua vida é aqui. Entrada monumental. Podemos ver o centro e o lado sul. Olha lá, pessoal, olha lá em cima daquela montanha, ali em cima, estamos aqui na Acrópole. Acrópole quer dizer cidade alta. Antigamente, no passado, as cidades eram então construídas em cima das montanhas. Então ali em cima tem o Partenon, e nós iremos daqui a pouquinho lá, que é justamente o templo oferecido a Deus Atenas, é a padroeira da cidade. Nós estaremos lá, ó. Lá em cima, deusa da sabedoria. E aqui em cima, conforme você pode ver, vamos subir também, Aerópago. É o local que Paulo, então, juntamente com os atenienses, ficavam ali debatendo uns com os outros, naquela sabedoria dele, dos deuses, procurando ter entendimento para todas as coisas. E Paulo, então, viu que havia uma grande idolatria aqui nessa cidade. Paulo ficou furioso, seu coração se encheu assim de uma ira ao ver toda essa idolatria, todo o povo com a distância que haviam de Deus, por adorarem milhares, centenas e centenas de deuses. E aqui Paulo então começou a falar sobre o Deus desconhecido. Havia um altar e Paulo disse que seria aquele Deus desconhecido a quem ele estava falando. Chamaram ele então para explicar, para pregar, e muitos aqui se converteram e aceitaram a pregação de Paulo falando sobre a salvação, sobre Jesus. E aqui, meus amigos, o Aerópago, vamos subir daqui a pouquinho e lá nós vamos fazer esses comentários. Enquanto isso, vamos ouvir aqui a guia falando um pouco sobre Chama-se Pinacoteca. a situação. E aqui, naquele pedestal, um monumento da época romana é um nobre, uma quadriga de cavalos e um cavaleiro dedicado a um oficial romano. Queriam ter boas relações com ele, por isso ergueram um monumento lá. Agora, muito importante para o nosso grupo é o Areópago, e aqui podemos ver um fragmento, uma estela metálica, com um fragmento dos Atos dos Apóstolos, que é descrito o discurso, parte do discurso do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, para conhecer melhor o comportamento e a mentalidade do povo ateniense, escolheu para visitar, para dar um passeio na Acrópole, porque a Acrópole que é a Acrópole? Rituais estandartes, os mesmos rituais. O povo não tem a liberdade de expressar os seus sentimentos, o seu comportamento livre, etc. O melhor espaço, o melhor lugar para conhecer melhor a psicologia do povo é o mercado. E por isso dava passeios. Venha conosco. Quer conhecer mais? Julho de 2020, a nossa próxima saída aqui da caravana Terra Prometida, que leva com eficiência a Turquia e Grécia. Viaje conosco, VPI Turismo. É o
Ereteu. Este templo foi erguido no mesmo lugar onde o Palácio do Rei. Está erguido no lugar onde tomou lugar a disputa entre Atena e Poseidon. Aquela oliveira é uma oliveira nova, no lugar da oliveira velha da deusa Atena, e a fonte da água salgada dizem que era, podem ver a coluna angular, lá perto da coluna angular à esquerda. Aquela varanda com as cariátides são colunas que têm o formato das moças. É um monumento funeral no túmulo do rei Cécrope, aquele rei que organizou a disputa, metade serpente, metade ser humano. São cópias todas. A terceira da esquerda guarda-se no Museu Britânico, as outras no Museu da Acrópole. E por que no Museu Britânico? Porque no século XIX, no início do século XIX, Grécia pertence ao Império Otomano. O embaixador da Inglaterra era um colecionador, recebeu um permisso do sultano na Constantinopla e tomou o permisso retirar daqui e de outros lugares da Grécia monumentos. E estes monumentos foram transferidos para a Inglaterra. Guardam-se agora no Museu Britânico. Neste lugar também vivia o guarda da Acrópole, um serpente, um dragão, que gostava muito das panquecas com mel. E todos os dias os atenienses trouxeram panquecas com mel. Quando os persas se aproximavam da cidade e tomaram a decisão de abandonar a cidade para o estreito da Salamina, não levaram comida. E aquele dragão saiu daqui para buscar comida. Os persas muito facilmente subiram e incendiaram tudo. E quando regressaram os atenienses, disseram que a Acrópole foi incendiada pelos persas e a culpa era do dragão, porque o dragão abandonou o seu posto. E agora nós sabemos a causa mitológica, a explicação mitológica do incêndio da catástrofe da Acrópole. Olá pessoal, queridos amigos, estamos aqui então ainda, você já viu os vídeos anteriores que eu lancei, mas estamos aqui ainda em Acrópolis. Olha só, você vê que muita gente está aqui, turistas de diversas partes, vem aqui conhecer de perto, saber das histórias dos antepassados aqui atenienses, dos gregos, que aqui viviam. E em cima dessa Acrópole, que quer dizer a cidade sobre uma montanha, eles construíram então esse grande edifício aqui, esse grande templo, e ofereciam sacrifícios então a deusa Atena, deusa caça, a distância de Deus. Então os gregos aqui ofereciam sacrifícios para essa deusa Atena. E aqui do outro lado você pode ver a nova cidade de Atenas, que é rodeada dessa grande Acrópolis. Você vê uma cidade moderna ao redor. E alguns montes também, como aquele outro palácio lá no fundo, e também ali o aeródromo. Você dá para ver daqui. Nós tivemos há pouco no vídeo anterior, estou lançando aí nas redes sociais. Então, quando o apóstolo Paulo aqui chegou, ele viu homenagens para tantos deuses, para milhares e centenas de deuses, Afrodite, a deusa Atenas, Júpiter, a gente sabe que Júpiter é a deusa que Zeus, e não sabe. Então só mudou o nome. Zeus para os gregos e Júpiter para os romanos, entre outros deuses que eles aqui adoravam. E o apóstolo Paulo aqui ao chegar, ele começou a pregar, começou a falar
falar, a Bíblia nos relata que o coração dele se enfureceu, ele ficou com o coração revoltado por causa da adoração desses homens a deuses que não eram deuses, né? A criação da mitologia grega era justamente para poder explicar os fenômenos naturais. Por exemplo, era um deus do mar, vamos dizer, o deus do mar, o deus da sabedoria, a deusa Atena, entre outros. Eles procuravam explicar os fenômenos da natureza intitulando nomes a deuses, e com isso eles faziam as suas ofertas, as suas oferendas, porque na verdade estavam, por causa da distância de Deus, oferecendo a Satanás. Mas o apóstolo Paulo aqui então, vendo que eles estavam a discutir, a falar um ou outro, aqui chegou e viu um altar. E ele disse: olha, esse altar a quem estou aqui falando, esse Deus que há em esse altar, é o Deus que eu prego, é o Senhor Jesus. E o Deus desconhecido é justamente esse Deus a quem eu prego. E aí foi uma oportunidade que eles ouviram o que Paulo tinha para falar. Queremos saber quem é aquele paroleiro, né, chamado o apóstolo Paulo então de paroleiro, por ele estar falando tudo aquilo. E ele foi levado então e começou a pregar, o Herópico, a pregar sobre o Senhor Jesus, falando sobre a salvação, e muitos se converteram. Você vê como a palavra de libertação, a palavra da pregação da palavra, da justiça contra a verdade, não há como fugir da verdade. Muitos aqui creram e foram salvos, né? Então aqui estabeleceu-se também igrejas. Como você vê, ó, ao redor, toda uma grande cidade de Atenas. É muita história, você precisa vir para me contar tudo para você em pequeno vídeo, não vai dar, mas você precisa vir aqui conhecer de perto, porque viajar com a VPI Turismo é justamente isso, é andar pelos passos da história. Quer realizar a maior viagem da sua vida? Não perca tempo. Viaje conosco, VPI Turismo te leva muito mais que você possa imaginar. Viaje conosco! Do apóstolo Paulo, a gente sabia um pouco sobre Paulo, né? Paulo era uma pessoa extremamente esclarecida, né? Tinha bastante conhecimento. E principalmente nas cartas aos Coríntios, Paulo chama muita atenção disso para o povo, né? Sobre a questão do conhecimento. Em nenhum momento o apóstolo Paulo quis passar para as pessoas que o conhecimento era dele, né? Ele sempre me faz lembrar aquilo lá que João Batista falou, né? Que importante é que ele se diminuía para que o Senhor aparecesse, né? Que o Senhor aumentasse. E era mais ou menos esse mesmo espírito que estava no apóstolo Paulo, que não era o conhecimento dele, a sabedoria dele, mas o que ele tinha que passar e que aqueles irmãos da igreja daquela época tinham que viver, era isso, era o amor em Cristo, né? Era o conhecimento de Deus, a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. E como a Guia mesmo falou, e foi nessa oportunidade que o apóstolo Paulo passou a questão do amor ao próximo, né? Poderemos ter tudo, mas se a gente não tiver o amor de Deus, não nos vale o quê? Absolutamente nada. Então ele sempre chamou a atenção do povo para isso, para viver nessa humildade, na simplicidade, no amor ao próximo, que nada mais é aquilo que Jesus Cristo deixou, né? O cristão, é o imitador de Cristo. Então, aquilo nos passos de Jesus, fazer aquilo que Jesus fez. Então, que trouxesse naquela comunidade, nos cristãos daquela época, a igreja daquela época, viver esse amor em Cristo, né? E a sabedoria, que a sabedoria viesse de quê? Viesse de Deus. Então, o que eu reservei para a tarde de hoje, para a gente estar meditando em 2 Coríntios 5, então por isso né, a palavra por si só aqui, ela vai dizer muito para nós o que nós precisamos viver hoje, que eles procuraram viver naquela época e o que nós devemos viver hoje, né? A importância disso, da gente se preocupar não com o agora, não com a atualidade, mas com o porvir, né? O futuro. E qual que é o futuro, né? O que a gente precisa, o que nos interessa, o hoje ou o que nos reserva para o futuro, né? Então depois vocês quiserem estar meditando, né, ou quem quiser abrir agora a Bíblia ou o celular aí, né, 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5. Então o Espírito Santo, inspirado Paulo, o que Paulo trouxe para os corintianos, os coríntios naquela época, né? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer,
temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Isso aqui é muito importante, né? Quando ele fala que nós vivemos, por mais que seja a circunstância, o que nós vivemos no dia a dia, nós temos o bom ânimo, porque quem nos fortalece, quem quer o poder de Deus. E o poder de Deus em nós é o quê? É o Espírito Santo. E quando ele fala porque andamos por fé e não pelo que vemos, nos remete àquilo lá, que devemos viver não pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. O que a gente crê é a fé. E a fé que traz à existência aquilo que ainda não existe. É a certeza do que vai acontecer. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também sermos agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifesto a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos a ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por nós, todos morreram. Então esse versículo é muito profundo, né? Porque o amor de Cristo nos constrange. E qual que foi o maior amor de Cristo para nós? Se não foi ele dar a vida dele por nós, se fez pecador por nós, morreu por nós. Então quando a Bíblia fala aqui que se ele morreu, todos nós morremos, é o lado espiritual, né? Morrer para não viver aquilo que nós já falamos em outra oportunidade, a segunda morte. Morremos no corpo, mas não passarmos pela segunda morte, que é a segunda morte que é o problema, né? Então morrer apenas nesse corpo, a gente ganhar o corpo espiritual e viver a vida eterna. E ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu. Então por isso que diz que o nosso viver é Cristo. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Amém? Então aqui o propósito maior, né? Isso tudo provém de Deus. Então Deus que, né? O homem por si só lá no paraíso se afastou de Deus. Mas mais uma vez, na misericórdia de Deus, Deus proveu a reconciliação. Então a palavra para hoje, o Espírito para hoje é o quê? A reconciliação. E nunca é tarde essa reconciliação, né? Como lá, o Espírito diz à igreja, quem tem ouvido ouça. E aqui está o quê? Novamente, num outro sentido, a reconciliação, o religar, o revoltar. E aí daí é onde que vem a palavra religião, né? Religar com o transcende, religar com o Criador, religar com
o que transcende todo o pensamento e toda a consciência. Então, religar com o Criador. Deus quer mais do que nós queremos, Deus nos quer primeiro. Porque se Ele não nos quisesse primeiro, Ele não tinha dado Jesus, o único Filho, para morrer no nosso lugar, se fazer pecador e morrer no nosso lugar, que a morte estava direcionada para nós, né? Então a morte é a separação total de Deus, e Deus, mais que ninguém, quer ter nós de volta. Então só depende de quem? De nós mesmos, porque Ele diz, né, que do passado Ele não o quê? Não se lembra, Ele apaga o nosso pecado, Ele apaga o nosso passado quando a gente se reconcilia com Ele. E como que a gente pode reconciliar com Deus? Somente através do Senhor Jesus Cristo, porque é o elo que nos liga a Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Então fica, né, a palavra de hoje aqui no Coríntios, na atualidade, essa palavra, né, se reconciliar com o Pai, e Ele esquece o que todo o nosso passado. Então a gente nunca pode lembrar que às vezes a gente conversa com algumas pessoas, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, meu passado é negro, meu passado é não sei o quê. Não importa, porque para Deus é aquela coisa, né? Não existe pecadinho e pecadão, né? Matar, prostituir, roubar ou contar uma mentirinha, para Deus é o que? A mesma coisa. Então não tem isso de pecadão e pecadinho. Não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer. O que importa é o que você vai fazer hoje e agora. E a ordem de hoje, né, para a gente meditar é o quê? É o reconciliar. É o ter hoje. Deus está nos proporcionando isso. Trazemos de nós de tão longe para hoje aqui a gente meditar nessa palavra. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da reconciliação. Então eu vou pedir para que todos, agora nesse momento, a gente entrar nesse sentido, porque às vezes a gente pode ter algumas coisas que em alguma falha a gente precisa desse momento de reconciliação. É o momento de falar com Deus, abrir o coração, abrir a mente, pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas limitações, por aquilo que fizemos ou aquilo que deixamos de fazer, porque às vezes a gente comete algum pecado não porque fez, mas porque às vezes deixou de fazer. Uma oportunidade passada, uma palavra que não foi posta naquele momento, naquele devido momento, pode se comprometer isso daí diante de Deus. Então cada um agora faça essa autoanálise, né? Dentro de cada um, no que se tem que se reconciliar com Deus, naquilo que tem que se voltar com Deus, amém? Então vamos falar com Deus, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar sempre, na gratidão de mais esse dia, de mais essa oportunidade de estar aqui aprendendo do Senhor, meu Pai, nos passos dos que estão da primeira fé, do primeiro amor, reconhecendo, meu Pai, o que teu servo, o apóstolo Paulo, fez de tão importante para o ministério da igreja, para o ministério do cristianismo, para levar o Evangelho, levar a salvação além dos muros de Jerusalém. Meu Pai, então hoje nós estamos aqui com esse espírito de refazer isso e voltar às práticas da primeira fé, voltar à prática do primeiro amor. E no primeiro amor é exatamente isso, Pai, é reconciliando com o Senhor, porque não tem como eu estar no primeiro amor se eu não estiver perto do Senhor, se eu não estiver próximo do Senhor, se eu não estiver ligado ao Senhor. Então, meu Pai, eu creio nisso. Então hoje é a oportunidade de cada um se reconciliar com o Senhor, se aproximar com o Senhor. E como a tua palavra diz, que o Senhor não joga fora ninguém que vai até o Senhor, que nessa tarde, nesse momento, nesse lugar de fé, tenha reconciliação contigo, tenha um religamento com o Senhor, que haja salvação nessa tarde, que haja salvação em cada mente, em cada coração, em cada alma, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, por todas essas pessoas que estão aqui, e te peço por todos os nossos entes queridos no Brasil, em qualquer outro lugar que estejam. Meu Pai, a tua infinita misericórdia, o teu amor venha nos reconciliar contigo mais e mais, não só hoje, mas eu te peço amanhã e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Graças.